Alô, alô, pestaninha na área, vamos que vamos, parceiro. Olha aí, ó, vou continuar aquela missão de concordância nominal. Esta aula, finish him, fatality, boom, beleza? Fica ligado que a gente vai terminar a concordância nominal agora. Tranquilão? Vamos lá. Eu estava falando na aula passada sobre o vocábulo mesmo, que ele é cheio de palhaçadinha, glu-glu e é. Lembra disso? Maravilha. Falei do vocábulo mesmo e do próprio, agora eu vou falar do vocábulo só. O vocábulo só pode ser um adjetivo, quando ele equivale a sozinho. E aí, quando só equivale a sozinho, ele pode variar, ele pode mudar de forma, ele pode ficar no plural. Como assim? Exemplo, eu estou tão só, ou seja, eu estou tão sozinho. Agora, vou pluralizar. Elas estão tão sós. Pô, pestana estranhão. É verdade. Mas sou eu que faço a gramática? Não, então continua na minha aula. Elas estão tão sós, tão sozinhas, tão solitárias. Então, quando o vocábulo só equivaler a sozinho, ele pode pluralizar. Por quê? Porque ele é um adjetivo. E quando ele for um adjetivo, ele pode pluralizar normalmente. Agora vamos ver o vocábulo... Ah, não, tem o vocábulo só quando ele é uma palavra denotativa de exclusão. Quando ele equivaler a somente, apenas. Aí ele não varia. Nunca. Por exemplo, só eu posso explicar isso direito. Só ele pode passar na prova. Só nós conseguiremos sucesso na vida. Esse só equivale a somente, apenas. Quando o só equivaler a somente, apenas, ele não varia. Não varia nunca. Beleza? Então vamos lá, recapitulando. O vocábulo só, quando ele equivaler a sozinho, quando ele for um adjetivo, ele varia. Se ele não equivaler a sozinho, quando ele equivaler a um somente, apenas, aí ele não varia, jamais. Ele é chamado de palavra denotativa de exclusão, nesse caso. Tipo assim, só o Flamengo tem 5 campeonatos. Ah, não, tem o São Paulo também. Bom, deixa pra lá. Só o Flamengo é hexa. Pronto, agora o São Paulo é hexa. Não, não é hexa. Só o Flamengo é hexa. Tá bom, não vou falar do Flamengo não, tu vai ficar discutindo comigo, não é isso? Acabou. O só, quando ele equivale somente ou apenas, ele não varia. Vamos que vamos. Junto. Vocábulo junto. O vocábulo junto, ele pode ser um adjetivo. Por exemplo, vamos lá. Eles estão juntos. Significa o quê? Que eles estão namorando, ou estão do lado do outro, alguma coisa assim. Ou estão no mesmo lugar. Eles estão juntos. Ela está junta. Ele está junto. O documento segue junto ao bababá. Então, junto não, ou melhor, junto varia, é um adjetivo. Agora, quando é que junto não varia? Junto não varia quando for junto de ou junto com. Beleza? Beleza? Ou junto a. Junto de, junto com, junto a. Porque aí é uma locução prepositiva. Por exemplo, eu estou junto à empresa. Eu enviei um documento junto ao junto ao arquivo, sei lá, estou inventando aqui. Junto com. Eu estou junto com o fulano de tal. Maria está junta com fulano de tal, não. Maria está junto com fulano de tal. Junto com, junto a, junto de, não varia o junto, porque é uma locução prepositiva. Tranquilo? Show. Kit. O adjetivo kit varia normalmente. Eu estou kit com você. Você está kit comigo. Então, nós estamos kits. Beleza? Varia normalmente o adjetivo kit. Leso. O adjetivo leso, que significa lesar, ferir, alguma coisa assim, ele varia normalmente. Normalmente a gente tem os exemplos das gramáticas que são assim. Crime de leso patriotismo. Crime de lesa pátria. Normalmente são esses exemplos que as gramáticas dão. Ou seja, leso varia normalmente com o substantivo. Varia normalmente. Obrigado. O adjetivo obrigado é bem interessante porque todo mundo sente dificuldade em aceitar o fato de que ele varia normalmente. Só que isso é engraçado quando está no plural. Porque quando está no singular, a galera acha normal. Por exemplo, um homem disse, muito obrigado. Normal.
A mulher disse, muito obrigada. Normal. Agora, os homens disseram, muito obrigados. Hã? As mulheres disseram, muito obrigadas. Hã? Tá certo isso? Parceiro, muito obrigados. Muito obrigadas. Está perfeito. Por quê? Porque, olha só, obrigado equivale a grato, agradecido. Então, os homens estão muito gratos ou os homens estão muito gratos? Ou muito agradecidos? Ah, muito gratos, muito agradecidos. Então, é a mesma coisa. Os homens disseram muito obrigados. Ou seja, nós estamos muito gratos, muito agradecidos. Sacou? A mulher é a mesma coisa. As mulheres estão muito grato? Não, as mulheres estão muito gratas. As mulheres são muito agradecidas. Então, as mulheres disseram muito obrigadas. Ou seja, nós estamos muito agradecidas, muito gratas. Então, muito obrigadas. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Anexo. A gente escreve muito anexo quando manda e-mail, não é isso? Porque hoje em dia ninguém manda mais carta, em tese. A gente manda e-mail, anexo. Aí a gente coloca assim, o documento segue anexo. A figura segue anexa. Os documentos seguem anexos. As figuras seguem anexais. Em outras palavras, o adjetivo anexo varia normalmente com o substantivo. Não tem diferença nenhuma, varia normalmente. Normalmente. Aí a galera quer inventar, quer dizer que não varia, bababá. O único caso em que anexo não varia, em hipótese nenhuma, é quando ele faz parte de uma locução, em anexo. Os documentos seguem em anexo. As figuras seguem em anexo. O documento segue em anexo. A figura segue em anexo. Em anexo, o anexo não varia, porque é uma locução. E o núcleo da locução não varia. Beleza? Só que se anexo estiver sozinho, que na verdade a preferência é usar o anexo sozinho. Em anexo é desnecessário, tá? Então vamos lá, os documentos seguem anexos. A pasta segue anexa. Anexo varia normalmente. Alerta, que eu esqueci de colocar no quadro, mas eu vou falar agora. O adjetivo alerta só é considerado adjetivo por pouquíssimos dicionários. O Aurélio, por exemplo, diz que alerta varia, porque é um adjetivo. Os soldados estão alertas. Só que, pô, sei lá, cara, 99% dos gramáticos dizem que alerta, não são todos, falei 99%, dizem que alerta é um advérbio e advérbio não varia. Os soldados estão alerta. Advérbio não varia. Mas o Aurélio diz que varia. Se cair na prova, A, B, C, D, E, se tiver só essa opção como a melhor de todas, os soldados estão alertas. Você vai falar assim, ah, não, essa questão vai ser anulada, eu não vou nem marcar. Tá maluco? Claro que tu vai marcar, rapaz. Claro que tu vai marcar. Você só não vai marcar se for tipo assim, SES, porque é certo e errado. Aí você não marca. E eu vou dizer mais, marca como errado. Porque a maioria dos gramáticos dizem alerta é um advérbio e advérbio não varia, ponto final. Beleza? Show de bola. Me empolguei agora, né? Vamos lá. Incluso. Incluso é um adjetivo. E varia normalmente. As fotos estão inclusas na pasta. Sei lá, os documentos estão inclusos na pasta. Incluso varia normalmente. É um adjetivo normal como qualquer outro. Beleza? Show de bola? Maravilha. Vem comigo para a gente falar sobre o segundo pontinho aqui. Caro, barato, bastante meio. Caro, barato, bastante meio. Quando tiverem valor adjetivo, eles variam normalmente. Então, por exemplo, os jornais estão caros. As casas estão caras. Os carros estão baratos. As casas estão baratas. Bastantes amigos vieram me visitar. Já deu meia hora. Então, quando essas palavras estiverem ligadas a um substantivo, elas variam normalmente.
normalmente. Então vamos lá. Caro, barato, bastante e meio. Quando essas palavras estiverem ligadas a um substantivo, elas variam normalmente. Normalmente. Beleza? Vamos lá, eu digo assim. Que carro caro? Beleza. Que casa cara? Beleza. Que carros caros? Beleza. Que casas caras? Beleza. Que carro barato? Beleza. Que carros baratos? Beleza. Que casa barata? Beleza. Que casas baratas? Beleza. Se ligou que eu dei uma pausa aqui? Não tem nenhum ponto eletrônico aqui não, tá? Eu que sou lerdo mesmo. É porque tem sempre o download aqui. Eu sou muito lerdo, meu cérebro é muito lerdo. Enfim, deixa pra lá. Continuando. Bastante. Tenho bastantes amigos. Bastante está ligado a amigo, varia normalmente. Deu meia hora. Meia está ligada a hora, que é substantivo, varia normalmente. É por isso que a gente diz, da maneira correta, de acordo com a norma culta, é 12:30. Por que é 12:30? Porque é 12:30. Está subentendida a palavra hora. Se ligou? Show de bola. Pô, Pestana, eu tenho dificuldade com o bastante. Eu não sei quando o bastante varia. Muito simples. Simpla. Muito simpla. Como diz os caras lá do mundo canibal. Muito simpla. Parceiro, quando bastante estiver ligado a um substantivo, ele vai variar normalmente. Eu tenho bastantes casas. Bastantes casas. Varia normalmente. Tá claro isso? Maravilha. Vem comigo. 3. É proibido fumar. Diz o aviso que eu li. Olha aí, ó. Devolver o para. É proibido a entrada. Pô, Pestana, calma aí. Entrada é proibida. Tá errado isso. Parceiro, verbo ser, mais adjetivo, ou particípio. O adjetivo e o particípio só vão variar de forma se o substantivo estiver acompanhado de determinante. Pestana, eu já não lembro mais o que é um determinante. Determinante é artigo, pronome, numeral ou adjetivo. Na sua prova, eu até hoje só vi artigo e pronome. Como assim? Olha pra mim. Vamos lá. Se liga só. É proibido entrada. Certo? Mas é proibida a entrada. Então, quando o substantivo estiver acompanhado de determinante, normalmente é um artigo. Aí o adjetivo ou o particípio vão concordar em gênero e número. Vou te dar um outro exemplo, relaxa, vou te dar vários exemplos. Cerveja é bom. Ué, eu não posso dizer cerveja é boa? Não. A cerveja é boa. Agora sim. Agora sim. A alface é bom para a saúde ou a alface é boa para a saúde? A alface é bom. Agora, a alface é boa para a saúde. Percebeu? É proibido entrada. Agora, é proibida a entrada. Sua entrada é permitida. Percebe? O substantivo vem acompanhado de um determinante, ou um artigo ou um pronome. Aí o que acontece com o adjetivo? Ou o particípio?
vai concordar em gênero e número. Normalmente. Vamos lá. Tá passando pelo shopping, tem sempre aquelas portas de funcionário e tá escrito assim: é proibida entrada. O que você faz? Tu bota um artigo antes do A. Porque o cara que escreveu aquilo ali é um jumente. Beleza? Ele não sabe concordância. Ele tinha que colocar o que ali? É proibida a entrada. Ou é proibido entrada. Tranquilão? Beleza? O adjetivo ou particípio só vai variar, ficando no feminino, quando o substantivo estiver acompanhado de determinante. É proibida a entrada, sua entrada é proibida. Agora, sem o determinante, é proibido entrada. Entrada é proibido. Só vai variar se tiver acompanhado de determinante. Vamos que vamos. Dados os retoques finais, partimos. Muita gente pensa que o verbo no particípio, quando numa oração reduzida, ele não varia, mas ele varia normalmente, tá? Feitos os retoques finais, dados os retoques finais, vistos os retoques finais, o particípio concorda normalmente. Normalmente. 5. Traga cervejas tão geladas quanto possível. São exemplos os mais difíceis possíveis. Olha, nesse tipo de estrutura, quanto possível, os menos possíveis, esse tipo de estrutura, o adjetivo possível concorda, pasmem, concorda desde que o artigo esteja no plural. Se o artigo estiver no plural, aí o adjetivo vai ficar no plural. Fora isso, não vai pluralizar. Traga cervejas tão geladas quanto possíveis. Não, errado. São exemplos os mais difíceis possíveis. Agora sim, quando o artigo estiver no plural, aí o adjetivo vai variar no plural. Beleza? É uma estrutura que a gente não usa muito, mas ela existe. Algumas pessoas usam. Pode cair na prova. Cuidado. 6. Aqui temos uma polêmica, hein? Vou falar dessa polêmica. De novo envolvendo o Bechara, tá? Para variar. Vamos lá. Os setores público e privado formaram uma parceria. Note que eu tenho dois adjetivos para o mesmo substantivo. Dois adjetivos para o mesmo substantivo. Quando você tiver esse tipo de estrutura, tipo as polícias civil e militar, sei lá, as bandeiras italiana e francesa. Quando você tiver esse tipo de estrutura, o substantivo vai ficar no plural, o artigo vai ficar no plural, o substantivo vai ficar no plural, e os adjetivos vão ficar no singular. Ou você pode fazer diferente. Você pode fazer assim, quer ver? Ó? Você pode fazer assim. O setor público e o privado. Olha que interessante. Você pode repetir o artigo como se a palavra setor tivesse aqui, ó, subentendida. O setor público e o privado, ou seja, e o setor privado. Então você repete esse o e também é uma forma correta. Portanto, você tem duas possibilidades de acordo com a norma culta. Os setores público e privado ou o setor público e o privado. Você tem essas duas maneiras. Ou você pluraliza o substantivo, deixando os adjetivos no singular, ou você
repete o artigo. O setor público e o privado. Tudo no singular. Tudo bem? Tranquilo? Então, os setores público e privado formaram uma parceria. O setor público e o privado formaram uma parceria. Agora, como nem tudo são flores nessa vida, o Bechara diz o seguinte: você pode deixar o substantivo no singular sem colocar o artigo depois. E isso já foi questão de prova na ESAF, porque a ESAF se baseia muito no Bechara. Cuidado. Eu vou te dar o exemplo para ficar bem fixo na tua mente. Deixa eu abrir aqui uma página para a gente poder visualizar isso melhor. Olha aí, ó. Esse é o ensinamento do Bechara. A Polícia Civil e Militar. A Polícia Civil e Militar fizeram um bom trabalho. A Polícia Civil e Militar fizeram um bom trabalho. O que o Bechara... Esquece aqui o verbo. O verbo fica no plural porque você sabe que são duas polícias. Tá? Beleza. Ignora isso aqui. Ignora. Não era nem para eu ter destacado isso aqui. Vamos fazer melhor? Para que você não se confunda. Deixa eu apagar esse troço aqui. Que não era nem para eu trabalhar essa ideia aqui. Ignora o verbo. Vamos lá. A gente deve se apegar ao que a gente está falando agora, que é essa estrutura aqui. Olha o que o Bechara diz. O Bechara diz que você tem três possibilidades. As polícias civil e militar, a polícia civil e a militar, e a Polícia Civil e Militar. Quem diz isso é o Bechara. Não sou eu, nem os outros gramáticos. Os outros gramáticos ficam com essas duas primeiras, que eu já te mostrei. Só que isso aqui já caiu na prova da ESAF. Eu não lembro o ano, não me lembro a prova, mas se você me mandar um e-mail, eu com certeza vou encontrar essa questão e te mostro. Beleza? Vamos lá. A Polícia Civil e Militar fizeram um bom trabalho. Vamos lá. Pestana, mas quando eu digo a Polícia Civil e Militar, eu estou querendo dizer que existe uma polícia que é civil e militar ao mesmo tempo. Mas não existe isso. Ou é civil ou é militar. Parceiro, esse é o raciocínio que os gramáticos entendem e por isso dizem que só essas duas estruturas são cultas. Mas o Bechara diz que essa terceira também é. O que eu posso fazer? Ele diz, o Bechara, acho que não é só o Bechara não, tem o Bechara e tem outros gramáticos, mas só me vem à mente o Bechara, que é uma autoridade, né? Se quiser criar um recurso na prova, você vai usar o Bechara e tal. Enfim, vamos lá. Polícia, substantivo. Ou fica no plural, ou você repete o artigo depois, subentendendo a palavra polícia. Mas o Bechara diz que existe essa terceira possibilidade, em que o substantivo pode ficar no singular e os adjetivos no singular sem problema nenhum. Cuidado com isso. Beleza? Vamos que vamos, estou com a consciência tranquila. Número 7. A primeira e segunda séries foram aprovadas? É o mesmo caso do acima. Olha aí, ó, os numerais ficam no singular e o substantivo fica no plural. Ou você repete o artigo. A primeira e a segunda série. Beleza? Agora, quando você pega o substantivo e coloca antes dos numerais, você só tem uma possibilidade. Você não pode fazer assim, a série primeira e a segunda. Você só pode fazer as séries
primeira e segunda. Beleza? Então, esses dois primeiros casos, igual ao que a gente viu lá em cima. Agora, se o substantivo vier antes de dois numerais, o substantivo vai ficar no plural e os numerais no singular. Tudo bem? É só esse o detalhe aqui, fica ligado. Próximo. Vamos lá. 8. Para fechar o caixão, hein? Um e outro aluno esforçados passou. Nenhum nem outro aluno esforçados passou. Olha, a maioria dos gramáticos entendem que o adjetivo concorda com um e outro. Por isso fica no masculino plural. Ou nenhum nem outro. Ok? Show de bola. Número 9. Essas criaturas não têm nada de puro ou não têm nada de puras. Vamos lá. Apesar de puro ser uma locução e o núcleo da locução não varia, em tese, né, não varia, se eu não estou enganado, o Segala, ele diz que existe a possibilidade desse núcleo da locução variar. Então, essas criaturas não têm nada de puro ou não têm nada de puras. Então, você tem essa dupla possibilidade. Beleza? O normal é deixar no singular. Essas criaturas não têm nada de puro. Inclusive, faltou aqui o acento circunflexo, né? Para fazer a concordância com essas criaturas. Olha eu dando mole. Vamos lá. Essas criaturas não têm, olha aí. Quase que eu dei mole, né? Lembrei a tempo. Não tem nada de puro. O puro fica no singular ou no plural. Quem diz isso é o Segala, que é um gramático conhecido, consagrado e tudo mais. Vamos lá, número 10. A situação no Mengão deu uma piorada. Haja vista os resultados. Esta é a preferência. Nenhum gramático duvida disso. Na verdade, muitos gramáticos dizem que haja vista é uma expressão invariável, que nem a olhos vistos. É uma expressão invariável. Mas vários outros gramáticos dizem que o verbo haver pode pluralizar concordando com o sujeito. E aí, poderia ser assim, ó, a situação no Mengão deu uma piorada. Hajam vista os resultados. Beleza? Maravilha. Há uma outra possibilidade também. Na verdade, mais duas possibilidades. Nós vimos duas até agora. Haja vista os resultados. Hajam vista os resultados. Então, 1. Haja visto os resultados. 2. Hajam vista os resultados. Agora, 3. Haja vista aos resultados. Ou haja vista dos resultados. Então, existem 4 possibilidades. Vou repetir. A situação do Mengão deu uma piorada. Haja vista os resultados. Hajam vista os resultados. Haja vista aos resultados. Haja vista dos resultados. Você tem 4 possibilidades. Beleza? Fica ligado, essas 4 possibilidades são formas cultas. E você tem respaldo gramatical para defender isso. Número 11. O filho age tal qual o pai. Eu já falei sobre isso, se eu não me engano, em conjunção. Se eu não falei, atenção. O filho age tal qual o pai. Eu joguei a seta do tal para o filho e do qual para o pai, porque tal e qual concordam. Como assim? Os filhos agem tais qual o pai. Os filhos agem tais quais os pais. O filho age tal quais os pais. Entendeu? O tal e o qual concordam com o antecedente e o consequente, respectivamente. Beleza? Fica ligado. Agora, isso aqui cai muito em prova, maluco. Pelo amor de Deus. Para fechar bonitão, presta atenção. 2.000 pessoas foram selecionadas. O numeral 1.000 não interfere na concordância do numeral 2 com o substantivo pessoas. Então, 2.000 pessoas foram selecionadas. Ponto. Os 5 milhões de pessoas sobreviveram.
Note que agora, milhões, que é considerado um substantivo, masculino, faz com que o numeral e o artigo estejam no masculino. Ah, mas são pessoas, deveria ser as 5 milhões de pessoas. Não, não, não. Quando você tiver milhões, bilhões, trilhões, quatrilhões, quintilhões, 6 trilhões, ou milhares, os determinantes ficarão no masculino. Então, os 5 milhões de pessoas, os milhares de torcedoras fizeram o Maraca tremer. Beleza? Pelo amor de Deus, cuidado com isso. Então, milhões, bilhões, trilhões, etc. e milhares, os determinantes vão ficar no masculino. Porque milhões, bilhões, trilhões, milhares são substantivos masculinos. Fica ligado nisso. Galera, escuta essa. Aula que vem, regência, matéria nova. Fica ligado, hein? Não quero você titubeando, não. Concordância, revisa a matéria, faz exercício, vamos fixar isso. Chegar na hora da prova, mandar ver. Mandar ver. Concordância, FCC, ESAF, FGV, CESP, a maioria das bancas cobram concordância. Vai deixar de saber? Pô, fala sério, claro que não. Valeu!